Fossa séptica. As fossas sépticas são unidades de tratamento primário de esgotos domésticos, que contêm os dejetos por um período para processamento por ação bacteriana e que permite a decantação dos sólidos e a retenção do material graxo, transformando-se em componentes estáveis e poucos nocivos. Nesta unidade de tratamento, destina-se somente os dejetos das bacias sanitárias. As demais águas servidas passam por um ramal à parte, que dirigem-se ao sumidouro por estarem impregnadas de materiais químicos que causam a morte das bactérias, tais como saponáceos, amaciantes, ácidos, etc. Sua construção começa pela escavação no local do terreno, onde a fossa deverá ser instalada. Então aqui nós temos aqui um pequeno projetinho, um desenho, em que vem o afluente da bacia, a fossa séptica, e o afluente da fossa séptica. Temos aqui do outro lado as águas servidas, a caixa de retenção e o poço sumidouro. Então, o afluente que vem da bacia, o esgoto que vem do vaso sanitário, ele passa pela fossa séptica, aonde vai sofrer fermentação. Depois dessa fermentação, do outro lado vai sair somente o líquido. E o líquido vai então para o sumidouro. Aqui está a fossa séptica, mas é o poço sumidouro, né? Que aqui tem o afluente da fossa séptica, que é o cano, né? E ele vai para o sumidouro. E do outro lado, as águas servidas também vão para o sumidouro. As águas servidas, que é da pia, da cozinha, dos banheiros, de lavabos, que contém saponáceos, elas têm que passar à parte. Por quê? Porque aquele sabão, aquele detergente que a gente usa e outros produtos químicos, eles matam as bactérias que fazem a decomposição da parte sólida que vem dos esgotos. E aí o que acontece? Se diminui as bactérias, vai diminuir também o processo de decomposição. E aqui, em vez de sair líquido, pode sair sólido, pode entupir, vai prejudicar o processo de fermentação. Por isso, recomenda-se a separação da fossa séptica, do que vem do esgoto, das bacias, com os afluentes que vêm das águas servidas, que vão direto para o sumidouro. Esses afluentes, eles não sofrem a fermentação. Eles simplesmente vão para o sumidouro e dali desaparecem. E deve-se lembrar que dessas águas servidas, temos aquela caixa de gordura que nós falamos, que tem que ser feito à parte, para que a gordura não venha para o sumidouro e ele fique impermeabilizado. Quer dizer, aquela gordura, se for direto para o sumidouro, vai impermeabilizar as paredes e em pouco tempo esse sumidouro vai ficar inutilizado. Aí não consegue mais que o solo absorva aquele líquido, a água, tanto das águas servidas como da fossa séptica. Então a construção do sumidouro começa pela escavação no local do terreno, onde a fossa deverá ser instalada. Aí é feita a medição, o projeto, a demarcação, e vamos falar isso mais adiante. O fundo do buraco deverá ser compactado, nivelado e coberto com camada de 5 cm de concreto magro. Então o fundo, aqui o fundo, ele é coberto com 5 cm de concreto magro. Em seguida, uma laje de concreto armado de 7 cm de espessura que deverá ser providenciado. Então primeiro se faz um preparo com concreto magro e depois faz essa laje aqui. Que isso aqui vai ser um tanque. É um tanque que vai ficar cheio d'água e é onde vai se processar a fermentação, a fossa séptica que nós estamos falando, né? Então faz uma base magra para poder depois colocar o concreto em cima. Quem quiser também pode se fazer direto, porque é comum já colocar esses 7 centímetros de concreto embaixo sem fazer o concreto magro, né? Mas aí vai de cada um, que tem mais absorção, né? Às vezes está mais irregular, pode dar perda de material. As paredes podem ser feitas com blocos cerâmicos e as paredes internas da fossa devem ser revestidas com argamassa à base de cimento e aditivo impermeabilizante hidrofugante.
Então as paredes, nós vamos ver também, elas podem ser feitas com tijolos, geralmente utilizam tijolos de 8 furos, né? E depois essas paredes vão ser revestidas. Ela vai sofrer uma pressão de dentro para fora da água, né? Porque ali esse tanque vai ficar cheio d'água aqui até a saída. Então ele precisa ser bem feito para comportar essa pressão que é de dentro para fora, né? Aí é feito um revestimento e depois a impermeabilização com um aditivo impermeabilizante hidrofugante para evitar a saída de água, né? As paredes internas das câmaras chicanas, se tiverem, bem como a tampa da fossa, são feitas com placas pré-moldadas de concreto. As chicanas são essas divisões aqui que estão dentro da fossa. Algumas pessoas utilizam o cano em T e outras utilizam essas placas de concreto, como nós utilizamos ali atrás na caixa de gordura, né? Então aqui no caso tem uma chicana aqui e outra aqui. Ela fica na parte de cima, né? E quem não quiser utilizar, pode utilizar também o T, que é muito utilizado. Aí tem que colocar o T e um prolongamento para baixo, de uns 70 centímetros. E esse T ele é bastante fiscalizado pela Secretaria do Meio Ambiente, e os projetos que quando não tem, eles fazem a vistoria, aí eles são rejeitados. A Secretaria do Meio Ambiente ela vê antes para analisar o local, né? Ela exige uma análise anterior e depois ela dá autorização para fazer a fossa séptica e o sumidouro, e depois que está pronto, para poder utilizar, eles vão lá ver se está tudo certo, se não está ofendendo a natureza de alguma forma, e aí eles dão a autorização para poder utilizar a fossa séptica e o sumidouro. Percebam que existe uma entrada do líquido aqui, né, do esgoto, e a saída ela é um pouco mais baixa, né? Geralmente utiliza-se 5 centímetros, igual nós utilizamos lá na caixa de gordura. Veja aqui que existe um desnível de 5 centímetros da entrada da fossa séptica para a saída. E essa saída ela vai dar onde? Vai dar no sumidouro, que é um outro buraco mais profundo que nós vamos falar depois, que é por onde a água vai entrar pelo solo, vai ser absorvida. Ao fazer a fossa séptica, tem que deixar uma entrada de inspeção, né? Aqui nós vemos que chama-se de chaminé, é uma entrada que dá para ver, fazer manutenção, porque de tempos em tempos tem que tirar o lodo que fica no fundo. Aí tem os cálculos que é feito, e nós vamos falar também mais adiante, que é o período de limpeza, e de acordo com a quantidade de contribuintes, de pessoas que mandam esses dejetos, então vai ser feito um trabalho e com o tempo vai se acumulando um lodo no final da fossa. E de tempos em tempos tem que fazer a manutenção, tem que esgotar a fossa séptica e retirar o lodo do fundo, que vai se acumulando. Algumas dessas fossas, elas têm várias subdivisões. Isso tudo é feito de acordo com o cálculo do engenheiro, pelo número de contribuintes. Então o número de divisões dependerá do tamanho da fossa, já que o objetivo é facilitar a execução e até a sua remoção em caso de necessidades. E por que isso? Ocorre que depois de algum tempo, depois de muitos anos, se a fossa for bem feita, a parte do sumidouro já não absorve mais. Então o que acontece? Aí onde está a fossa, faz-se o sumidouro, e de onde está o sumidouro faz-se a fossa, inverte, né? Que depois de algum tempo as paredes ficam mesmo bastante impermeáveis e não dá absorção do solo. Aí a saída é esgotar e mudar a posição de um lado para o outro. A concretagem das placas deve ser feita sobre uma superfície lisa, uma superfície bem lisa, revestida de papel para evitar a aderência do concreto ao piso, onde é feita a concretagem, uma vez que as formas não têm fundo. Então essa daqui é quando a laje ela é feita com placas, né? Mas em muitos casos ela é feita uma laje mesmo ali, com estrutura de ferro, dependendo se vai ter carro que vai passar em cima ou se é pessoa, aí vai depender de cada caso, né? Durante a execução da alvenaria, já devem ser colocados os tubos de entrada e saída
de limpeza e esgotamento da fossa, como na caixa de gordura. Este último, a saída fica a um nível mais baixo que o cano de entrada em 10 centímetros. Então aqui nós colocamos em 10 centímetros e nesse projeto aqui foi dado apenas 5 centímetros. Tá? Mas pode utilizar 10 centímetros. O importante é que tenha o desnível. Deve-se ainda ser deixadas as ranhuras para encaixe das placas de separação das câmaras, caso as tenha. Então, essas ranhuras é quando vai se usar as chicanas, que são essas placas que ficam aqui flutuantes no alto, né, para separar a entrada e a saída. Para que a parte que vai ser decomposta, ela fique em cima, sendo decomposta, passando pela decomposição, e a água, a parte líquida, passe por baixo e vá até o outro lado em direção ao sumidouro. Então a parte sólida, ela fica aqui no meio, ela fica em estado de decomposição, né? Entre a entrada e a saída ali. Faça a cinta niveladora que suportará a laje ou tampa de concreto. Então essa cinta niveladora é aquela mesma cinta que nós utilizamos quando fazemos a alvenaria e vai receber a laje. E nós já falamos sobre isso na parte que se fala de alvenaria. Então antes da laje faz-se uma camada niveladora, uma cinta niveladora, para que a laje fique tudo por igual ali, né? Que a distribuição do peso fique homogênea. Coloca-se a tampa ou faz-se a laje de concreto armado para cobrir a fossa com força para suportar o peso de carro se for garagem. Então aqui vai depender o tipo de laje de acordo com o peso que vai em cima, né? Geralmente uma estrutura de laje treliçada com as malhas, as malhas de um quarto ali, em torno de um quarto, ela resolve bem o problema, né, se for veículos pequenos. Mas é bom reforçar com os ferros 3/8. Nós vamos dar mais umas dicas mais adiante ali. E agora nós vamos fazer então uma observação bastante importante. O nível mais alto da fossa e sumidouro acabados não deve ultrapassar o nível do lado mais baixo da guia da calçada, a fim de não comprometer o desnível das águas pluviais em direção à rua na hora de pavimentar a frente ou prejudicar o acesso dos veículos à garagem. Tanto a fossa séptica quanto o sumidouro devem estar afastados no mínimo 1,5 m entre si das divisas do prédio e da entrada do imóvel. Lembre-se de deixar um tubo de ventilação suspiro para a saída dos gases. Então aqui nós temos uma rua com bastante declive para exemplificar o problema, tá? Que é um problema muito comum, em muitos lugares não é plana a rua. Então o nível da fossa séptica e do sumidouro, olha só, ele deve ficar no nível mais baixo da rua, abaixo do nível mais baixo da rua. Então aqui é o ponto alto da rua, aqui é o ponto baixo, e ela começa aqui no ponto mais baixo. Tá? E daqui então que vai subir a parte que é de inspeção. É daqui que vai subir a chaminé, né? Vejam só, que ela ficou bem abaixo do nível da guia, que essa aqui é a guia da calçada, né? E tem mais uma coisa, aqui nós temos uma divisa, que isso aqui é um muro, né? O muro da divisa, e aqui é outro muro da divisa. Então a fossa séptica e o sumidouro, ela tem que ficar pelo menos a 1,5 m da divisa. Tá? Ela tem que ficar 1,5 m da divisa de um lado, 1,5 m da divisa do outro, e tem que ficar também 1,5 m entre si. Tá? E por que isso? É porque as paredes, né, a questão das paredes, se ela ficar muito perto, ela vai começar a umedecer, pode dar problema de desmoronamento. Então eu já vi algumas fossas sépticas e sumidouro que o pessoal faz de parede contígua, sabe? É um verdadeiro absurdo. Isso é um engenheiro mandando fazer isso. Não dá certo não, pessoal. Isso aí dá problema. Tem que seguir as regras. A Secretaria do Meio Ambiente, se não tiver essas distâncias, eles não aceitam, né? Salvo se você mora numa localidade que não tem fiscalização, de repente eles não vão ver, mas se tiver o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, eles não vão aceitar, tá?
E isso aí vai dar problema depois para os moradores. Vai dar desabamento de paredes, mesmo que faz de concreto. E tem o problema que, depois de algum tempo, se não foi feito o saneamento na cidade, onde é fossa séptica vai virar sumidouro. E onde é sumidouro vai virar fossa séptica, por causa daquele problema que nós falamos agora, relacionado à impermeabilização do solo, que vai diminuindo. Agora, se a fossa séptica e o sumidouro for feito de acordo com as regras, de acordo com as normas da ABNT, isso que nós estamos ensinando aqui, ela pode durar décadas ali. Pode durar décadas sem problema. As pessoas não vão nem lembrar que existe fossa séptica e sumidouro. Tá? É só fazer de acordo com o que estamos ensinando aqui. E outra questão, né? É bom lembrar de deixar o suspiro, além da chaminé, da parte de inspeção e manutenção, deixar ali um suspiro para a saída dos gases, né? O tanque séptico acumula água que exerce pressão nas paredes de dentro para fora, bem como favorece o apodrecimento gradual das paredes ao longo dos anos. Por isso faz necessária uma distância que viabilize esta contenção e que evite os desmoronamentos internos. Então nós falamos sobre isso, né? Usualmente utiliza-se tijolo cerâmico, mas quem puder é bom utilizar tijolos de concreto para fazer isso, porque o concreto ele se dá bem com a água, né? A cerâmica ela já apodrece com o tempo. Quem puder utilizar seria mais viável, mas às vezes não é viável, né? Dependendo do lugar. A maioria mesmo utiliza tijolos cerâmicos, tijolos de 8 furos para fazer isso. De outro modo, essa distância facilita que em um futuro, com a impermeabilização da parede do sumidouro, esta não se prolongue demais em seu diâmetro, e assim viabilize que a fossa séptica se transforme em sumidouro, e o sumidouro em fossa séptica. Então a fossa séptica nós sabemos que é onde efetua-se a decomposição da parte sólida, e o sumidouro é por onde vai se penetrar na terra. São duas funções diferentes. E com o tempo, como nós já explicamos, o sumidouro ele vai ficando se impermeabiliza e vai impedindo então que essa água entre pelo solo. Aí é só inverter. Onde é fossa séptica vira sumidouro e onde é sumidouro vira fossa séptica. E eu volto a dizer que se for feito tudo direitinho, de acordo com as regras, de acordo com os cálculos que nós vamos ensinar, essa fossa séptica, esse sumidouro, ele pode durar décadas ali sem dar problema. Dimensionamento da fossa séptica. O dimensionamento da fossa séptica segue as regras da NBR 7229 de setembro de 1993. Então é feito a partir do cálculo do volume útil. E o volume útil, como nós já vimos, é aquela parte que vai do fundo até aonde é a saída da água. Bom, agora aqui vamos ver então algumas fotos de execução da fossa séptica. Vemos aqui que inicialmente é feito o buraco, né? O buraco de acordo com o projeto. Observe que ele está afastado aqui em 1,5 metro, né? Cerca de 1,5 metro da divisa do terreno. E aí vai ser feito então um buraco normal, né? De acordo com as medidas do projeto. Aqui nós já temos ele confeccionado, né? O fundo é preenchido com 7 centímetros de concreto, aqui no fundo, né? Aqui não vai haver infiltração para o solo, aqui é uma parte de decomposição. Então sobem-se as paredes, né? Aqui sobem-se as paredes. Em cima é feito então aquela camada niveladora, no caso aqui foi usado uma calha U e depois vai enfiar aqui umas treliças, uns ferros aqui dentro. Né? Aí depois faz a laje por cima e a parte de inspeção. Aqui embaixo aqui foi utilizado tijolo deitado na primeira fiada dos tijolos. E é bom lembrar que a cada 1,5 metro é necessário fazer uma cinta para que não haja rompimento das paredes. Tá? A cada 1,5 metro, tanto na fossa séptica como no sumidouro, passou de 1,5 metro ali, tem que fazer uma cinta como essa que foi feita aqui em cima, com ferragem, tá? Para que essas paredes aguentam. E quando for feita a fossa séptica, é importante lembrar
que essa parte que fica em volta aqui fica oca. E às vezes as pessoas esquecem de colocar terra ali. E quando a água enche aqui, exerce uma pressão de dentro para fora. E se não tiver um apoio do lado de fora, se essa parte não for preenchida, vai acontecer rachadura e desmoronamento da fossa séptica. Tá? Então quem está acostumado, tem pessoas que fazem empreitada só para fazer fossa séptica e sumidouro. E se não toma esses cuidados, aí com o tempo, se é construtor, aí vão ver que a pessoa não fez o serviço direito, né? Porque as paredes, se for feito corretamente, as paredes não é para rachar. Aqui nós temos, né, face a cinta niveladora antes da colocação da laje. Aqui, né, a mesma fossa vista de outro ângulo. E aqui, durante a confecção, deixam-se as ranhuras para a colocação das chicanas, se for o caso, ou já se assenta no próprio local. Então aqui tem as duas chicanas, né? Nesse caso aqui, porque foi utilizado um T de 45 graus, né? Não aquele T que nós vimos de 90 graus com uma conexão, com um prolongamento. Então nesse caso aqui utiliza-se. Olha só que a água vem, né, passa para lá, a parte sólida fica aqui em decomposição, e embaixo com o tempo vai se formando o lodo e tem que se dar manutenção de acordo com o projeto. Sempre é deixada no final da obra uma placa dizendo de quanto em quanto tempo que é feita a limpeza. No lugar das chicanas podem-se utilizar o T com prolongamento para baixo. Nesse caso aqui, esse modelo de fossa séptica foram utilizadas as chicanas. Então aqui não foi utilizada o T com prolongamento. Foi utilizado o T de 45 graus. E aqui nós temos aquele desenho que nós vimos, né? Em escala maior, que fica mais fácil. Aqui da divisa do terreno, 1,5 m entre as fossas, 1,5 m entre a divisa. O nível da fossa e do sumidouro inicia-se abaixo do nível mais baixo da rua, tá? Do nível mais baixo do terreno, sempre, tá? Para não dar problema. Aí elas ficam no mesmo nível. E daqui sobe então a chaminé ou a inspeção, né? Dimensionamento da fossa séptica. O dimensionamento da fossa séptica segue as regras da NBR 7229 de setembro de 1993. Então é feito o cálculo do volume útil, né? E o que vem a ser então esse volume útil? Como nós já vimos, o volume útil é aquela parte que vai do fundo, né, até a saída. Então é a parte em que fica cheio de água. Tá? O volume útil é a parte que vai do fundo até a saída. Tá? Então estamos aqui de volta. Inicialmente calcula-se o volume útil necessário ao processamento bacteriano. E para o cálculo desse volume útil, existe uma fórmula. Essa fórmula aqui, V é igual a 1000 vezes N, que multiplica C vezes T mais K vezes LX. Ou seja, você tem que saber de astronomia para fazer esse cálculo. Não é nada disso, tá? Nós vamos ver que não é complicado desse jeito, não. O V é o volume útil em litros, né? É o que nós queremos descobrir, qual é o volume necessário para o número de contribuintes. N é o número de contribuintes, pessoas, assim como nós fizemos lá na parte da caixa de gordura. Aqui também é necessário saber o número de contribuintes para fazer o cálculo do volume útil. C, contribuição de despejo, litro, pessoa, dia. Então aqui segue uma tabela que nós vamos ver abaixo. T é o período de detenção, dias. Também é um cálculo que a gente vai tomar da tabela, é umas tabelas que nós vamos ver. LF, contribuição de lôgodo fresco, litro por pessoa, dia, também tem a tabela. E K, taxa de acumulação, então também é a tabela 3. Basicamente o que nós precisamos saber é o número de contribuintes, porque os outros valores, as outras variáveis, elas estão tudinho na tabela que nós fornecemos no manual. Tá?
Vamos calcular uma residência de padrão médio com 16 contribuintes, N, né, o número de contribuintes é 16, onde a temperatura média da cidade é de 27 graus. Veja que nós temos que saber qual que é a temperatura local, a temperatura média local, porque aumentando ou diminuindo a temperatura vai aumentar ou diminuir o período de decomposição, cuja limpeza, manutenção da fossa séptica, retirada do lodo, será feita a cada 2 anos. Então aqui já vemos que tem como calcular o período de retirada do lodo e a limpeza da fossa séptica. Tá? Isso aqui parece complicado, mas é só voltar a fita algumas vezes que a gente aprende. Tá? Quem estuda bastante sabe que qualquer coisa que a gente estuda tem que estudar pelo menos umas 7 vezes. O conhecimento ele vai vindo aos poucos. A questão do gênio, tem gente que fala, não, mas essa pessoa é gênio, é isso e aquilo. Não, ela é mais esforçada. Então, se você vê o assunto durante umas 7 vezes, ele vai entrando aos poucos. Na primeira vez você leva um susto, depois a mente vai se adaptando, aí a mente vai começando a entender mais e mais até que domina tudinho. É só uma questão de voltar a fita, ver o que foi dito e ir com calma, que vai aprender, entendeu? Dá um tempinho, eu vi isso daqui, dá um tempinho, vai tomar um lanche, espera a mente se adequar, se adaptar ao novo conhecimento, volta, estuda mais um pouco, vai lá, toma um copo d'água, volta, que você aprende. Fica tranquilo que isso daqui não é bicho de 7 cabeças não, é só saber aprender e ter um pouco de boa vontade. Por fim, substituímos as variáveis e fazemos a conta. Volume é igual a 1000 vezes N vezes C vezes T mais K vezes LF. Aí substituindo as variáveis, temos 1000 mais 16 vezes 130 vezes 1 mais 97 vezes 1. Aí temos que volume é igual a 4.465,6 litros, que é igual ao volume útil. Devemos lembrar que quando existe parênteses, as operações que estão dentro dos parênteses realizam-se primeiro. Aí vai pela ordem dos parênteses, né? Os parênteses mais internos, depois os parênteses mais externos. É coisa que geralmente a gente já viu na escola, né? Aí temos aqui então um resumo, né? Volume útil em litros, que seria o valor mínimo, é igual ao número de contribuintes, que é 16, C, contribuição de despejos, que está na tabela 1 da NBR 7229/96, T é igual ao período de decantação e dia, tabela 2 da NBR 7229, LF, contribuição do lodo fresco, tabela 1 da NBR, K, taxa de acumulação de lodo, que está na tabela 3, volume é igual a 1000 mais N, CT mais KLF, que dá 4.465,6. E ainda temos que o volume de contribuição diária em litros dias, que resulta da multiplicação do número de contribuintes pela contribuição unitária de esgotos. C, vazão, C, diária, é igual a N vezes C para fins da tabela 2, que então vai dar 2080. Isso aqui parece complicado, mas então agora nós vamos destrinchar o que está aqui, o que estamos dizendo, né? Vamos com calma que eu vou explicar. Então nós vimos que as fórmulas anteriores estão baseadas em umas tabelas da NBR, que é a tabela 7229. Então vamos começar aqui com a tabela 1. Contribuição diária de esgoto, C, e lodo fresco, por tipo de prédio e de ocupante. Aí nós temos aqui o prédio, né, que pode ser de ocupantes permanentes ou ocupantes temporários. Então, se o prédio é residência de padrão alto, médio, baixo, se é um hotel, lavanderia, alojamento provisório, aí conforme seja o tipo de prédio, vai ser então a unidade, quer dizer, vai ser então utilizado as contribuições de esgoto e o resultado que é o lodo fresco, né? Então nós aqui estamos trabalhando com a residência, e a residência até o padrão alto utiliza-se então aqui 160 na fórmula.
e o lodo fresco utiliza-se o valor 1. Né? Aqui embaixo temos ocupantes temporários, que são edifícios, bares, mas como nós aqui estamos tratando de residência, né, vamos mexer nessa parte da tabela. E depois, quem for usar outro tipo de estabelecimento, pode descer e usar a tabela mais embaixo. Então aqui nós juntamos já a tabela 1 para explicar de onde saiu a contribuição dos despejos e a contribuição do lodo fresco. A contribuição dos despejos, que é o C da tabela 1, ele saiu daqui, padrão médio, unidade pessoa, contribuição de esgoto, C, que é o que nós estamos tratando aqui, contribuição de despejos, valor 130. Então aqui está 130, né? Temos aqui o valor de 130. E do outro lado nós temos o LF, contribuição de lodo fresco, da tabela 1 também, que é a tabela que nós estamos utilizando. Então aqui nós pegamos o padrão médio também, né? Nesse padrão médio nós pegamos tanto a contribuição de esgoto como a contribuição de lodo fresco, a formação desse lodo, e o valor é 1. Então aqui nós temos em LF, contribuição de lodo fresco, valor 1. Tá? Então aqui nós já sabemos, duas variáveis nós já retiramos aqui, para poder trabalhar. Então agora nós vamos já trabalhar com mais outra variável. E aqui nós estamos captando o período de detenção e dia, que é da tabela 2, que deu 0,92. E de onde é que saiu esse valor? Bom, inicialmente nós calculamos os números de contribuintes, que era 16, por 130, que foi o valor que nós pegamos aqui na tabela de contribuição de despejos. Olha só, 130, tá vendo? Multiplicamos 130 vezes 16, que deu 2.080. E está aqui, ó, o valor 2.080, que é o volume de contribuição diária. Então, nessa residência, nesse estabelecimento, há uma contribuição diária de 2.080 litros. Aí o que acontece? Nós pegamos esses 2.080 litros, que é o volume de contribuição diária, e vamos procurar aqui na tabela qual que é o volume de contribuição diária. Então, até 1.500 litros, não é o nosso caso, porque o nosso caso aqui é 2.080, de 1.501 a 3.000. Olha só, aqui ele se enquadra no nosso caso, porque 2.080, que é o valor que nós achamos da multiplicação do número de contribuintes pelo consumo de cada um, 2.080, nós encontramos aqui que ele está entre 1.501 a 3.000. E aí tem o tempo de detenção. Qual seria? 0,92. Então nós pegamos o período de detenção e aplicamos aqui no valor do período de detenção, nessa variável T, que corresponde ao período de detenção, certo? Então já achamos mais uma variável, né? E agora nós vamos achar mais uma variável ainda na tabela 3, que seria a taxa de acumulação de lodo digerido. Daqui pega-se da tabela 3. A tabela 3 nós vamos procurar pelo valor correspondência. E esse valor ele vai depender da temperatura da cidade, da temperatura local da cidade. Então aqui nós temos variações de 0 a 10 graus de temperatura, geralmente isso acontece mais no sul do país. Temos uma variação de temperatura de 10 a 20 graus Celsius, que é uma variação já mais acima, né, na região sudeste, na região mais abaixo da região Paraná, mais indo para o sul ainda, né, ainda é uma região mais fresca, né? E temos uma temperatura acima de 20 graus, que é a maior parte do nosso país. Tem lugares que a variação vai de 20, 26, 35. Então, se a temperatura for maior, nós pegamos a tabela dessa coluna aqui, tá? Que é o nosso caso. Então, vamos pegar a tabela dessa coluna. Aí nós vamos querer saber, de quanto em quanto tempo será a limpeza. Ah, eu quero fazer uma limpeza de 1 em 1 ano, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, 4, 5... Então aqui nós adotamos o padrão de 2 anos, uma limpeza a cada 2 anos, que é a limpeza da fossa e a retirada do lodo.
Nesse caso, como nós escolhemos o período de 2 anos, nós vamos pegar o valor que está nessa terceira coluna, né, depois do intervalo de limpezas, e deu o índice 97. Tá? Então, esse índice 97 nós colocamos aqui em K, taxa de acumulação do lodo digerido. E olha só, então completamos mais uma tabela, mais uma variável. Nós colocamos aqui mais uma variável. E agora, como nós temos todas as variáveis, né, é só substituir as letras da fórmula, que aqui volume, que é igual a 1000 mais N, multiplicado por CT mais KLF, né, que é K vezes LF. Nós substituímos as letras aqui pelos números e então chegamos a esse valor que nós vimos ali no começo, né, 4.465,6 litros. Então, para 16 pessoas consumindo 130 litros de água por dia, nós precisamos de um volume útil. Lembra o que é volume útil? Aquela parte que vai do fundo até a saída da fossa séptica. Nós precisamos de um volume útil de 4.465,6 litros. Tá? É a parte em que fica a água. Então, agora, de posse dessa informação, que nós já sabemos que precisamos de 4.465,6 litros de água, nós vamos fazer o cálculo para dimensionar a fossa séptica. Né? E aí agora vamos entrar numa outra etapa, que é a etapa de configuração do poço séptico. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer para calcular essa profundidade útil mínima e máxima, que já temos que calcular primeiro qual vai ser a profundidade, depois as laterais, né? Aí tem uma tabela também da ABNT que nos diz como que deve ser feito isso. Então temos um volume útil até 6 metros cúbicos, aí utiliza-se a profundidade mínima de 1,20 m e a profundidade máxima de 2,20 m. Se for acima de 6 metros cúbicos até 10 metros cúbicos, aí vai de 1,50 m a profundidade mínima, a profundidade máxima de 2,50 m. Mais que 10 metros cúbicos, aí a profundidade mínima de 1,80 m e a profundidade máxima de 2,80 m. Isso aqui é tudo calculado para que ocorra a fermentação sem problemas. No nosso caso, deu pouco mais de 4 metros cúbicos, né? Deu pouco mais de 4 metros cúbicos. Então ele entra nessa parte aqui de até 6 metros cúbicos, que é a profundidade útil mínima de 1,20 m e não pode passar a profundidade máxima de 2,20 m. Então aqui nós vamos agora para a planilha, calculando as dimensões da fossa séptica. Então aqui tem, calcule uma fossa séptica com as medidas internas de 1,70 m de largura por 2,70 m de comprimento. Nós vimos na tabela anterior que a altura mínima para a quantidade de contribuintes que nós temos seria de 1,20 m. Tá? Então está aqui, altura mínima do volume útil exigido pela tabela 4, 1,20 m, que nós acabamos de ver ali. Né? E aí nós vemos que existe as medidas que estão sendo colocadas, né? A de 1,70 m, está aqui, por 2,70 m. Né? Aí então, aqui multiplicando um pelo outro, nós temos uma área de 4,59 metros quadrados. Nós sabemos que com esta área nós temos 4,59 metros cúbicos de água, né? Porque nós multiplicamos a largura pelo comprimento, que deu a área, e aí quando nós subimos 1 metro, nós temos então a quantidade de metros cúbicos que isso produz. Aqui se refere, né? Aqui nessa planilha nós ainda temos o volume útil que nós precisamos, que nós encontramos lá na outra tabela. Lembra que nós calculamos 4,4656, né? Que na realidade refere-se 4 metros cúbicos, 465, né? E ali tinha dado a variável, porque aqui nós transformamos os litros em metro cúbico. Por isso que ficou esse número de 4 dígitos aqui. Né? Mas lá nós tínhamos colocado 4.465,6. E aqui nós transformamos em metros cúbicos. Lá estava em litros e aqui nós transformamos em metros cúbicos, né? O volume.
Veja aqui, né, só para recordar, 4.465,6, olha aqui, tá? E aqui nós temos 4.656, que foi transformado então em metro cúbico. Então aqui nós vamos calcular 4.000,4656, né? 4,4656 dividido pela área que nós temos aqui, 4,59. 4,59 é igual a 0,97. Aí nós colocamos aqui 0,97. Tá vendo de onde é que saiu esse valor? Seria a altura útil, seria a altura do volume útil. Quer dizer, para uma largura de 1,70 por 2,70, eu preciso de 0,97 para ter os 4,4656 metros cúbicos de volume útil. E aqui no projeto, além do volume útil, nós também temos um volume excedente, aquele volume que fica acima da água até a tampa, né? Então colocamos aqui uma altura de 60 centímetros, que seria para manutenção, uma altura boa para manutenção. Então vamos multiplicar a área pela altura excedente ao volume útil, que é utilizada para manutenção. Então eu pego 4,59 e multiplico por 0,6, é igual a 2,754. Aí esse valor nós transportamos para cá, tá? Só para vocês saberem de onde estão saindo esses valores. Aí o que acontece? Aqui eu tenho o volume excedente e aqui eu tenho o volume útil. Quando eu somo os dois, eu tenho um volume total de 7,2196 metros cúbicos, que seria então o volume do meu projeto. Aí eu tenho uma altura, né, para essa largura de 1,70 por 2,70, eu tenho uma altura de volume útil de 0,97 mais 60 centímetros e uma altura total de 1,57 metros. Aí eu tenho então já as dimensões internas, essas são as dimensões internas da minha fossa séptica. Bom, e aqui embaixo nós vimos que a altura mínima do volume útil exigida na tabela 4 é 1,2 metros. Então nosso projeto tem uma pequena diferença. Então aqui, ó, a diferença entre a altura útil exigida e a encontrada. Então de 1,2 para 0,97 deu uma diferença de 0,23. Ou seja, de 1,0424 metro cúbico. Como no nosso projeto falta 23 centímetros para dar a altura útil exigida pela tabela 4, então nós jogamos esses 23 centímetros no volume total do projeto, que aqui é o cálculo do volume total. Eu somo esse 1,57 mais 0,23 e vou ter a altura de 1,80, que então vai ser a altura exigida pela norma. Esse projeto vai ter 1,80 m de profundidade. E a largura de 1,70 por 2,70 e vai ter, portanto, no total 8 metros cúbicos, 8,2620 metros cúbicos. Tá? Aqui cabe lembrar que a área útil difere da área total, que é a soma da área útil mais a área que está acima do tubo de despejo. Foi o que nós temos explicado, tá? Isso daqui pode parecer complicado, mas é só voltar a fita. Tenho certeza que se você prestar atenção, na 7ª vez que você vê, você vai estar dominando e vai estar ensinando as pessoas a fazerem esse cálculo, tá? Viu que não é complicado não. Só exige um pouquinho de atenção para fazer os cálculos, mas dá para fazer, tá? E aqui então nós temos mais um desenho de uma fossa séptica. Nesse caso aqui foi
utilizado o cano em T, na outra nós vimos que foi usada a chincana, e aqui foi usado o cano em T. Veja que esse cano aqui, ele está mais abaixo do que o de entrada. Então a entrada ela fica mais alta, tanto o cano de entrada como de saída, como o prolongamento. Olha só, o prolongamento aqui ele deu menor, mas é porque eles desceram, né? Aqui ele está mais alto que a entrada, e como aqui baixou 5 ou 10 centímetros, desceu, o prolongamento desceu do mesmo jeito. Então, no lugar da chincana aqui, foi utilizado esses canos, que se for utilizado, se não for utilizada a chincana, lembre-se que tem que utilizar desse jeito, coloca aqui um T e o prolongamento de uns 70 centímetros, porque senão a Secretaria do Meio Ambiente não aprova a utilização da fossa séptica, ele não autoriza a utilização. Tá? E aqui temos essa fossa séptica redonda, né? Já com um desenho mais elaborado, que nós encontramos aí na rede, né? Aqui a entrada e a saída, para se ter uma ideia de como que é feito, né? O cano em T aqui, a abertura em cima, e aqui embaixo o prolongamento, é um pedaço de uns 70 centímetros que junta no cano T, e aqui do mesmo jeito a entrada é mais alta e a saída é mais baixa. Bom, então vamos ficando por aqui e até a próxima aula.